Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e hoje de um outro ambiente do meu espaço cultural e do meu estúdio, né, do meu lugar onde eu uso para diversos ambientes, para diversas funções, e estando nos primeiros programas do ano, né, queria já fazer a pergunta para vocês que estão aí do outro lado e me acompanham já todo esse ano, todo esse tempo, agradecendo sua audiência, agradecendo sua participação, a sua interação. Como que foi a sua virada de ano? Você fez muitas promessas, muitas crenças, pulou 7 ondinhas? O que você fez? Ou você não faz essas... não passa por esses momentos, passa pelo primeiro do ano como um ano como qualquer, como uma virada como qualquer outra, como um dia como qualquer outro, ou tem suas maneiras de passar essa data. E se passa essas datas fazendo promessas de mudanças, ou falando que vai mudar e que vai fazer diferente, que algo vai ser novo, ou que quer mudar alguma coisa na sua rotina, no seu dia a dia, na sua realidade. Você já começou a pôr em prática hoje isso ou ainda não? Porque a gente diz, né, ano que vem vou fazer isso, segunda começo, terça faço isso, quarta vou começar, o ano que vem vai ser diferente, mas para isso ser diferente, de fato, você precisa começar hoje e precisa ter constância, porque vai ter dias, vai ter momentos que você não vai ter vontade de fazer aquela mudança, que nem perder peso, que nem a dieta do verão, tudo mais. A dieta do verão, para você estar com o corpo que você quer no verão, você não tem que começar no verão. Você tem que começar esse ano, hoje, de repente, pegando como exemplo, e fazer ao longo do ano, e fazer esse caminho, esse percurso. Vão ter quedas, vão ter momentos bons, vai ter momentos que você vai ter emagrecido muito, vai ter aquela felicidade toda, e aí não pode extravasar achando que já chegou no momento bom, porque a mudança é a constância, é tu manter o equilíbrio naquela que você fez. E eu tô dando exemplo da comida, que é da comida e do peso, que é uma das coisas que mais acontece nessa época do ano, mas e que outras questões, que outros pilares da sua vida, que outros detalhes da sua vida você quer que seja diferente, e o que você está fazendo para fazer que seja diferente. E você está já iniciando esse caminho, esse processo, você vai conseguir se manter constante nisso. E se não se manter constante nisso, e o dia que tiver uma vontade de jogar tudo para o alto, de não estar mais nessa situação, você fez a avaliação dos prós e os contras, que você vai ter que você deixou de ir no ano de 2024 e que você precisa fazer para esse ano para que isso aconteça de fato, e que essa mudança seja verídica, que essa questão seja algo de todos os dias, que todos os dias você não é que você não vai ter vontade, vai ter dias que você vai ter vontade de desistir, mas se hoje você falhou, amanhã você vai ter vontade de ver e estar diferente para continuar com o seu objetivo de 2025 ou não? Porque a vida é isso, a vida é a balança da vida, é momentos de altos e baixos, momentos de você estar bem, momentos de você não estar bem. E o que você faz quando você não está bem com o que você se comprometeu em fazer diferente esse ano? E não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Não tem nada de facilidade. A vida não é para fracos, a vida é para os fortes, né? Mas quando acontecer isso, o que você vai fazer de diferente? Ou vai ficar só na promessa de 24 a 25? Que é isso que eu faço e tenho refletido comigo mesmo, porque isso é uma questão que eu falo para mim e Roberta também. O que eu prometi, aliás, muito tempo atrás do que 2024, 2025,
e que eu não consegui colocar em prática, ou que eu coloquei em prática, mas eu não mantive a constância até os dias de hoje? Será que era realmente algo que eu queria, ou era algo que puseram na minha vida que eu tinha que fazer diferente? Ou é algo que eu não precisava dessa mudança? Qual é a avaliação que nós precisamos fazer em relação a isso? E se você diz que vai começar ainda em 2025 e não começou ainda em 2024, ou não está começando hoje, será que eu realmente preciso? Porque algo que eu realmente preciso, eu começo nesse exato momento. Algo que eu não preciso, não sei se eu vou começar nesse exato momento, ou eu vou começar o dia que der na telha, ou o dia que der a virada de chave, o dia que cair a ficha, ou o que mais você quer pensar sobre, né? Então era esse momento de reflexão, essa fala inicial do nosso programa que eu queria deixar para você que está aqui conosco, nesse ambiente também diferente do meu espaço. E um assunto que eu quero trazer hoje para vocês, e esse ano vai ser um ano de bastante convidados, de diversos temas, quero que vocês compartilhem mais comigo, me peçam mais o que vocês gostariam de ouvir aqui no meu programa e ver no meu programa, é sobre o atendimento ao público. Eu, além de estar na parte artística, de estar na parte de comunicação com vocês, também estudo e leio muito. Existem algumas normas, algumas leis, que, como eu sempre falo para todo mundo, a teoria é praticamente perfeita, a prática é que ainda falha, porque somos falhos, passíveis de falha, mas como fazer para que essas falhas diminuam? Como que é o seu atendimento ao público, ao consumidor, no dia a dia, para todos? Como que você atende a diversidade em seu ambiente? Em seu ambiente, você tem a língua portuguesa como a língua oficial, a leitura orofacial você utiliza, e eu sei que eu estou trazendo aqui assuntos que talvez você não pensa, e você não pensa na diversidade como consumidora, ou só um padrão, ou só algumas pessoas. É a mesma coisa que vir alguém de fora do Brasil e você não saber se comunicar em inglês ou qualquer outra língua. Claro que os estrangeiros também têm que saber se comunicar com a nossa língua, mas nós, sendo prestadores de serviço, que temos que fazer o melhor que nós podemos. Como que você faz isso? Você tem a língua portuguesa, você informa quantas vezes for necessário para o seu cliente, para até ele entender a informação que ele precisa. O orofacial, que atende as pessoas com deficiência, vocês sabem que meu público aqui também, né? Libras, o seu espaço é identificado com o símbolo internacional de surdez, e eu estou trazendo aqui para você pensar que isso é uma das mudanças, uma das coisas que precisam ainda melhorar no nosso meio, no nosso ambiente. A Libras tátil, você sabe qual que é a diferença? Eu não vou abranger detalhadamente cada um agora, porque nós vamos ao longo do ano falar sobre isso também. Mas você tem a Libras tátil, ou a Libras, ou como que você faz para quem é surdo cego, quem que está em seu entorno, quem tem o campo de visual reduzido, como que é o seu ambiente, e se você não tem o ideal, como que você tenta resolver essa situação? Você tenta resolver essa situação, né? Como que você identifica essa questão? Como que é o seu menu, seu espaço de trabalho, as informações sonoras, verbais, táteis. Eu estou até aqui olhando um pouquinho da minha cola, como vocês sabem, para não esquecer nada, as sonoras faladas, as gravadas, as digitalizadas, as sintetizadas. Tem algumas coisas que hoje, com a nossa tecnologia, com a nossa evolução, não funcionam e não vai mais na mesma velocidade, não é mais necessário, porque a tecnologia está ajudando. Mas e as outras? Sabe? Ainda tem as informações que têm que ser redundantes, que têm que ser passadas de diversas formas, que têm que ser levadas de diversas formas para diversos públicos. Existe a redundância na informação, e a redundância não é falar, porque aquela pessoa não tem conhecimento, não tem formação. Não, é porque nós somos diversos como todos e nós precisamos ter a comunicação de forma visual, de forma sonora, em texto, em legenda, informações orais. Vocês têm tudo isso no ambiente de vocês?
E mais uma vez, se vocês não têm confusões na parte sonora, em arquivos de áudio, em arquivos de texto, mas se vocês não precisam desse formato, que formatos que vocês precisam no ambiente de vocês e que tem no ambiente de vocês e que vai atender a todos? As edições ampliadas, os brailles, o material em relevo, as texturas, a parte visual, os gráficos, tabelas, imagens, legendas, isso é cada um entrar no seu espaço, no seu ambiente e ver o que é o serviço, ou o seu produto, ou a parte agrária, tudo mais, né? Em que área que você se enquadra, em que área você precisa ampliar, o que você precisa colocar disso que eu estou falando para você estar atendendo a todos de fato. O visual, com contexto, com conteúdo alternativo, textual, para compreensão. Qualquer pessoa que lê ou que vê seu material, ou que vê seu produto, seu serviço, vai entender ou precisa ser mais clara essa informação? Você mesmo, se vendesse para você, você entende o que você está passando para o outro? A locução, o uso da voz, o tom da voz, que eu mesmo às vezes me pego também, que eu sei que momentos eu preciso melhorar. Como que é essa questão? A parte tátil, as texturas, os mapas táteis, os caracteres em relevos, o braille, a libras, a formação aumentativas, o visual com tipos ampliados, as tecnologias assistivas, a parte sonora em meio magnético. Hoje, na parte sonora, tem os aplicativos que leem e descrevem uma imagem, descrevem o vídeo, a audiodescrição, a descrição, as questões que eu já falei para vocês. E se você não sabe fazer a melhor audiodescrição, melhor libras, você tenta fazer o melhor que você pode, porque, não sei se vocês têm conhecimento, se vocês convivem com isso, pessoal, mas libras é muito visual. Não é que você não tenha que saber, né? Seria muito bom e é necessário nós sabermos libras, nós sabermos a descrição, mas quando nós não temos o melhor, o que a gente faz para estar no melhor? Programa de ampliação de tela, tem no seu espaço? Ou se não tem, o que você faz para que isso aconteça? Leitor de tela, sintetizador de voz, você sabe o que é isso? Display de braille, você sabe o que é isso? Painéis eletrônicos, os painéis eletrônicos com informações claras, com a parte visual, a parte de som, de imagens que não sejam poluídas, que sejam cores que todo mundo possa ver, que o contraste. Você pensa nisso quando você monta seu material de divulgação, os monitores de vídeo. Estou até pegando aqui para não passar por nada. Os dispositivos para as informações textuais, os sinais de luz, os alertas auditivos de surdez e para surdos cegos. Eles estão, a sincronização está adequada, a forma verbalizada para a forma dos deficientes visuais e para os cegos, para os surdos. Desculpa, às vezes eu estou misturando, né? Repetindo, mas... E o atendimento prioritário funciona? As pessoas, os clientes também se aproveitam da prioridade e não precisam da prioridade no seu espaço ou em volta? Não precisa ser só no teu espaço. Nós somos consumidores ao todo. Você que é consumidor, você que é empresário, você que movimenta a sua cidade. E nós movimentamos de diversas formas. Como a gente movimenta isso, sabe? Os equipamentos de segurança, as situações de emergência, as saídas de emergências, como que estão identificadas, como que está, as campanhas institucionais de doença, acidentes, de promoção à cidadania, como que elas são veiculadas para todos. Elas são amplamente veiculadas e tem a redundância de informações com todas essas que eu falei e outras que eu ainda não falei, ou não? E se você não sabe quais que são todas essas, você procura quem pode te ajudar nesse sentido?
É isso que eu quero trazer para você pensar para esse ano também, além da fala inicial, também o atendimento ao público, o domínio nas cidades, os surdos oralizados, você sabe o que é isso? A leitura labial, que na época da pandemia foi bem complicado, e também eu fui ver uma peça de teatro chamada Enchentes, que toda a equipe do palco são surdos, e eles retrataram nessa peça de teatro como que foi o período das enchentes, para quem é aqui do Rio Grande do Sul, mas não precisa ser do Rio Grande do Sul, para eles surdos. E não só as enchentes, a pandemia, o Covid, as outras questões, outros problemas, quando dá um apagão, algo simples, é amplamente veiculado para todos os públicos. Como que essas pessoas sabem? Vocês têm noção de como que essas pessoas foram resgatadas? Como elas souberam da calamidade que estava no nosso estado? Ou será que elas não souberam? E souberam no momento que elas tiveram que se salvar e dar um jeito de se salvar de qualquer forma. Estou trazendo aqui para a gente pensar, pessoal. É um programa bem de pensamento, trazendo para atendimento ao público, que é algo que eu estou lendo mais, além do que eu já sei, e tentando verbalizar e melhorar como um todo, sabendo que o meu programa não tem todas as formas, também tenho que melhorar isso, também tem minha culpa, né? E como que é para que a gente possa ter todos os profissionais e todas as tecnologias que são necessárias para atender a todos. Como que a gente faz para ter condições e verbo para todos? Mas se não tem, o que a gente faz? Né? Como que a gente explica? Como que a gente passa para o todos? Como que são divulgados? A segregação ou a pessoa pode estar em todos os ambientes, em todos os momentos? Porque você marcar um dia, e eu até entendo esse outro lado também, que você coloca, tipo numa exposição de peça de teatro, de dança, que é o meu caso, dias para surdos e deficientes visuais, ou deficientes intelectuais assistirem diferente, ou que não pode ser em todo momento que a peça está em cartaz, isso é uma segregação. E é uma falha que eu sei que eu faço também. Mas quando que a gente vai conseguir ter que os ambientes sejam para todos em todos os momentos? E a gente faz porque a gente sabe que é caro ainda. Mas o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Como que a gente pode diminuir esse caos que ainda está instalado? Está melhor, mas ainda está instalado, né? O autoatendimento na internet, a via telefone, como que é para esse público? Você sabia que tem tecnologias para os surdos através de uma ligação telefônica, que eles podem ter esse atendimento, né? A usabilidade, vocês conhecem o correio eletrônico, ainda existe, né? Mas fax, telefone está quase saindo de linha, mas o TS, CAS, o CIS, o videofone, o atendimento online via internet, que são para pessoas com deficiência ou pessoas que precisam dessa tecnologia. Você já ouviu falar? Você sabe o que é TS? Que é o símbolo do telefone para surdo? Você sabia que existe telefone para surdo? E como que isso funciona, mais uma vez, nos ambientes? Porque em todos os momentos nós somos consumidores e empreendedores. Não precisamos ser empreendedores de fato, mas de que formas nós podemos ser e empreender, né? E quando que nós somos consumidores? Os tipos ampliados de recursos para pessoas que têm baixa visão. Como que você pode fazer isso? Quando alguém tem que assinar um documento, ou um contrato, ou um pagamento, se a pessoa não enxerga, como que você pode ajudar ela a fazer isso? Né? A forma visual, a sonora, o tátil, via internet, os sites, você sabia que existe a tecnologia? Como que os sites devem ser, que tem condições de como os sites devem ser para que fique mais fácil para as diversas pessoas, para as pessoas com deficiência intelectual, informação mais simples, né? As tecnologias assistivas,
os mouses alternativos, a ampliação de tela, sistema de inversão de cores, o leitor de tela com síntese de voz. Você sabia que tem tudo isso? Tradutor de texto para impressão em braille, entre outras. Também tradutor de texto também para os surdos quando não tem libras, né? Como que faz para usar o TS, o telefone para surdos, celulares com mensagem de voz, né, para essas pessoas? A Libras Tátil, pessoal, é a Libras, fazer os sinais de Libras com o tato, e a pessoa que não enxerga vai tocar e vai entender o movimento e vai fazer se comunicar, porque existe pessoas com múltiplas deficiências também, né? O atendimento de emergência, deixa eu ver o que mais aqui que eu podia falar. 0800, você sabia que tem 0800 para surdo? Né, o aparelho, a lista telefônica não existe mais, né? Mas que outros meios que hoje em dia de comunicação, como achar na internet, no Google, informações. E não só falando do Google, mas essas tecnologias, o que tem melhorado? As nossas redes sociais são todas acessíveis? O que já funciona e o que não funciona, né? Hoje está amplamente disseminado, a maioria usa esses meios de comunicação, WhatsApp, não sei, hoje não é mais nem Instagram nem Face, são outras, né? Mas como que estão essas redes para quem precisa, né? E aí para a gente pensar as questões de saúde, os rótulos, os manuais, o atendimento médico, as bulas, os textos, as contas, faturas, cartões de crédito. Sabiam que tudo isso tem que vir apropriado para a condição da pessoa? E você faz isso? Você, pessoa com deficiência, também informa para quem você precisa, que você precisa dessa condição, porque também as pessoas não tem bola de cristal, né? E aí precisamos fazer que essas pessoas saibam. Mas quando uma pessoa com deficiência ou qualquer outra situação informa que vai precisar ou que precisa da conta de luz em braille, da conta de luz com outra tecnologia que sirva para ela, você que está do outro lado e que é o gestor, a empresa, tudo mais, você faz? Ou a pessoa tem que reclamar e tem que exigir amplamente para isso acontecer e ainda brigar e às vezes entrar na justiça, né? Os próprios serviços judiciais, os processos judiciais, eles são preparados para esse público ou não são? Nós temos os mesmos direitos e deveres que vocês do outro lado que não precisam dessas condições. Outra questão que eu passei nessa própria questão quando eu fiz a cirurgia, que eu acabei tirando um cisto, uma massa cística benigna, tudo resolvido. Gente, mas para mim chegar no que eu precisava e como eu precisava, não é que eu sei tudo, mas eu precisei passar por médicos que não pareciam, não pareciam ser médicos, mas pareciam que ignoravam pessoas com deficiência e as condições da pessoa com deficiência, porque a minha demora em resolver essa situação e o meu medo não era o cisto, não era que fosse câncer ou qualquer outra coisa, foi achar um profissional ou mais que entendessem, e eu nessa hora também eu sou consumidora, que entendesse que a minha cirurgia não era o maior problema tirar a massa. A massa era coisa simples, era a coisa mais existir, eu chamo de massa ainda, chamo bem vulgar. Era quem ia cuidar do restante que tinha que ser cuidado no meu corpo. E eu entendo que um médico, um profissional que não convive contigo diariamente ou anualmente, não vai entender a tua situação, mas você que é médico do outro lado e que a pessoa está te relatando o que ela vive e o que ela tem no corpo dela, dá um pouco de atenção mesmo que você saiba. E você, técnica de enfermagem e tudo mais, quando a pessoa diz que ela tem e funciona melhor dessa forma que da outra, pode ter várias formas de resolver uma situação, óbvio que existe,
Mas dá um pouco de atenção, porque quem convive com isso diariamente é quem está na situação. E ali também é um trabalho de atendimento e consumidor. Então dá atenção, existem outras formas de fazer melhor, fazer diferente, talvez mais fácil, facilitar a vida. Ensina, mas não exclui o conhecimento que a pessoa tem. E outra, a pessoa é acostumada daquela forma. A pessoa é acostumada a fazer daquela forma, às vezes, há muitos anos. Para você mudar isso, eu sei que a gente deveria ser menos cabeça dura, mas, né, é aos poucos, você não muda, você acaba conquistando a confiança da pessoa e depois você tenta colocar um novo para a pessoa. E isso, pessoal, serve para qualquer atendimento, para qualquer situação, né? Pegar as tipologias ampliadas, né? O uso preferencial, eu já falei, mas na parte da educação também, as salas de aula são devidamente iluminadas, os espaços construídos, sinalizados, as aulas com conforto acústico, viabilizar a comunicação com ou sem amplificação sonora, como minha sala aqui, meu espaço, eu sei que às vezes também tem essa questão, mas é tudo pra gente melhorando aos pouquinhos, porque muita coisa já deveria estar ok, outras vezes a gente vai melhorando com o tempo e vai melhorando, não vai ficando só na fala, só no contexto, só no blá blá blá, vai para a prática. A segurança, o conforto, as provas feitas diferente, os brinquedos, os mobiliários, os alarmes sonoros, visuais, a iluminação intermitente, o flash, o intervalo da mudança de professor, como fazer a parte de incêndio ou de perigo em vermelho com flashes mais acelerados. Isso que eu só estou falando da parte escolar, mas em todos os ambientes. E eu estou falando só de alguns exemplos, né, pessoal? São muito amplos. Os recursos materiais, as tecnologias assistivas, os óticos, as lupas eletrônicas, que muitas hoje em dia não tem custo. Dá para baixar da internet, são gratuitos, são programas, são aplicativos, ampliação de tela, circuito fechado, sistema de leitura de tela, sintetização de voz, como eu já falei, o teclado virtual, o mouse adaptado, as tecnologias assistivas de informática, a máquina de escrever em braille à disposição dos alunos, né? A máquina para anotação em braille, computador com software específico, scanner, impressoras em braille, os aparelhos de TV com dispositivos receptores de legendas ocultas e audiodescrição, a dimensão proporcional do ambiente, identificação dos sinais, personagens, narrador, intérprete, sistema de legenda de texto, a estenotipia, que é uma outra forma que é muito pouco usada, o reconhecimento de voz, as aulas para ensino médio e superior. E outra coisa, pessoal, eu sei que hoje as nossas escolas estão defasadas, que não se tem apoio, que o menos investido é nas escolas, nos professores, nas equipes, mas quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá desculpa. E eu não tô falando, mais uma vez, que eu tô passando a mão na cabeça da nossa parte pública, política, que não faz sua parte. Não. Mas, mais uma vez, eu estou dando exemplo e vou continuar no próximo programa ou com convidado sobre esse assunto, que quem fez o diferencial e faz o diferencial na minha vida, pegando essa questão de consumidor, consumo e consumidor, né, e empreendedor ou quem presta o serviço, prestador de serviço, não foi quem tinha o perfeito. Eu gostaria de estar no perfeito, eu quero o perfeito. Eu sou uma pessoa que sempre quis o perfeito, mas aprendi com a sabedoria que o feito é melhor do que o perfeito, né? Pelo menos por enquanto é o meu pensamento, e é isso que eu quero deixar para vocês, tanto nesse assunto quanto lá na fala inicial. E mais uma boa semana para vocês, um início de ano, nos vemos no próximo programa e até mais. Fiquem bem. Roberta, ascolta.